O jornalista Paulo Costa morreu em Aracaju aos 48 anos de idade. A causa mortis remete a problemas cardíacos. Todavia, houve à época uma certa discussão acerca da possibilidade de haver Paulo Costa recebido o tratamento médico adequado. Levado ao hospital por sentir fortes dores, Paulo Costa foi operado e lhe retiraram o apêndice. Todavia, para isto não foi feito previamente exame de sangue, para isto não foram feitos outros exames que eram necessários, a exemplo de um eletrocardiograma. O aparelho portátil chegou a ser instalado em seu quarto. Porém, os médicos que o acompanhavam disseram que não sabiam como operar o equipamento. E um deles disse que era uma doença tola e que não precisava fazer eletrocardiograma. Lhe retiraram o apêndice e Paulo Costa morreu pouco tempo depois, no mesmo dia. Neste vídeo de memórias, o seu filho, jornalista Luiz Eduardo Costa, que à época tinha 19 anos de idade, nos relata a tensão da morte do seu pai, as consequências vividas pela família e a possibilidade de ter havido diagnóstico e tratamento pouco adequados à situação do paciente. Vamos acompanhar este novo vídeo de memórias do jornalista Luiz Eduardo Costa. Não, meu pai era mais da questão de costume, de comportamento e de frequência nas aulas. Ele era até um tanto iconoclasta. Era mais mansa, mas com uma visão muito grande das coisas, sabe? Que ela era muito religiosa, mas não ia à igreja. Ela tinha os santos dela em casa mesmo, e ela ficava, raramente ia para a igreja. E não tinha preconceito com nada também, isso é importante. Com as meninas, meu pai. Era muito comigo, minha mãe. Meu pai, eu, apesar de ter uma relação muito próxima, sempre era um tanto assim, respeitosa, né? Eu não tinha intimidade com meu pai. E com a minha mãe tinha intimidade limitada, porque tinha determinadas coisas que eu não podia falar. Claro. Eu me lembro que uma vez eu vinha na rua e tinha pregado no muro da casa uma fotografia de Dr. Leandro e embaixo escrever "é viado". Aí eu cheguei em casa na hora da mesa, disse, eu vi ali, tinha "é viado", o que é isso? Aí ficou um olhando para o lado e terminaram não me respondendo. Olha, meu pai era uma pessoa contraditória, assim, digamos, quase que bipolar, porque eles tinham os momentos de muita tranquilidade, de muita paz, e tinha outros momentos de estouro, de explosão, sabe? E nesses momentos de explosão, eu ficava com muita raiva dele, sabe? Porque ele falava com muita... Meu pai, a primeira vez que ele me ensaiou bater foi assim, eu sempre fui bom aluno, mas não sei porquê, nesse período, como é que se diz? Desleixei, e aí tive umas notas ruins, e ele me pegou, eu me lembro, que me bateu de bolo, de palmatória. Aí disse, olha, você tirou 2, eu vou multiplicar por 4, vou lhe dar 8 bolos. Aí pá. Quando foi no segundo mês, a mesma coisa. Quando foi no terceiro mês, ele disse, sua nota. Eu disse, hoje não precisa o senhor me bater não, que eu tirei 0 em tudo. Não tinha por que multiplicar. Aí ele olhou para mim e disse, olha, você é inteligente demais, não merece estar apanhando não. Você é inteligente demais, não merece estar apanhando mais não. Aí agora, detalhe, quando ele terminava de me bater, chorava.
Minha mãe era muito retraída, né? Tinha umas amizades que ela cultivava, não gostava dessa vida pública que meu pai tinha no começo. Eu me lembro que um comício que nós fomos, comício numa campanha eleitoral, acho que 46, aí nós fomos numa marinete, né? Ela, dona Linota, meu pai era da UDN, dona Marina, dona mulher de Rui Eloy, o pessoal da mulher de... Esqueci o nome dele, que era comerciante muito udenista e tal. Enfim, eram as madames udenistas, que foram distribuir bonecos e esse negócio nas favelas. E minha mãe fez aquilo com muita revolta. Aí quando nós voltamos, ela disse: ai, Paulo, não me peça mais para eu fazer essa hipocrisia. Não me peça isso, que isso não é caridade. E disso eu não faço. Era assim. E ela tinha uma coisa, quando meu pai morreu, meu pai não tinha o IPS daquele tempo, né? Então nós ficamos com uma pensão muito pequena. E você sabe, a pessoa morre, as coisas vão desaparecendo e as amizades até, não é? E aqueles padrão de vida vai caindo e tal. E ela foi suportando isso tudo. Depois, aí vendeu o jornal, vendeu a empresa, a Carneiro e Companhia, e foi vivendo com um padrão de vida bem baixo. E aí ela guardava isso com muito, tomava conta desse dinheiro com muito cuidado. Depois também eu comecei a trabalhar, já trabalhava antes, né, já tinha algum rendimento para casa. E aí depois veio a aposentadoria dele igual ao promotor, né? Melhorou a vida, era salário para procurador, aí era igual. Então ela começou a fazer o que ela deixou de fazer durante esse tempo todo, que ela pegava dinheiro, botava nos envelopes, fechava e botava o nome das pessoas, e as pessoas vinham receber lá em casa ou ela mandava levar. Ela tinha esse hábito dos envelopezinhos, não dizia a ninguém, não falava a ninguém, não sabia quanto não era, mas ela fazia todo mês essa coisa. 19. Ele morreu em 5 de janeiro de 1961. Eu fizera 19 no dia 10 de novembro e ele fizera 48 no dia 11. Meu pai era um homem saudável, meu pai foi remador durante uma grande parte da vida dele, nós íamos muito para Atalaia Nova, tínhamos casa lá, e meu pai caminhava muito, não corria, mas caminhava muito pela praia, ele era meio barrigudo, bebia razoavelmente, nunca fumou, e tinha uma saúde perfeita. Quando, no mês de dezembro de 60, né? Foi em 61 que ele morreu, dia 5, ele comemorava, parece, os 25 anos de formado na Bahia. E foi para lá. E aí se cedeu, bebeu muito. Quando voltou, logo em seguida veio o Natal, e aí nós fizemos o Natal com muito champanhe e tal, e coisa. E depois ele começou a sentir mal, dores, essa coisa e tal. Ressaca, né? E aí depois começou a sentir uma dor na região do apêndice, e aí, logo depois do dia de ano, ele deitou, no dia 13 ele deitou, e aí chegava médico lá, amigo dele, não sei o que e tal, e chegou o Canuto, e disse: ah, pai, eu vou levar você para o hospital para lhe cortar. Eu não disse que ia lhe cortar? Aquela brincadeira. Sem apêndice eu vou tirar e tal. Resultado, fizeram tudo improvisado. Meu pai não fez o exame de sangue para ver se estava com infecção. Meu pai não fez o exame, o eletro, porque quando foi fazer, veio o exame, era uma máquina nova que tinha chegado, portátil. Quando o doutor Aloysio Andrade botou a máquina em cima da cama para fazer o exame dele, disse: olha, Paulo, eu não sei mexer nisso, não. Eu estou começando agora, não vou fazer a irresponsabilidade de fazer isso com você. Eu vou arranjar um outro médico aí que tenha mais, esses médicos mais novos, para ver se faz. Não é do cirurgia. Aí Canuto, quando chegou, disse: não precisa não, Paulo, isso é uma cirurgia besta. Não precisa não, Paulo Forte, não tem nada, Paulo não tem nada não. Fez a cirurgia, daí eu achar a canalice dele. Ele fez a cirurgia, eu fiquei na porta da sala de cirurgia. Quando ele saiu, disse: olha, Luiz, e que era muito amigo dele: olha, Luiz, não tinha, o apêndice não estava inflamado, mas eu aproveitei e tirei. Bom, e aí ele já vai subir, eu tirei. Ele já vai subir lá para o quarto, sua mãe está lá em cima. Eu digo: minha mãe está esperando.
Então, eu digo, bom, então eu vou em casa que eu volto para dormir com ele. Aí saí para minha mãe ir para casa. Aí saí, fui para ali para a esquina da Praça Fausto Cardoso, ali do Palácio, porque eu tinha marcado com a namorada minha para ficar ali conversando, depois nós íamos para o baile do iate, que era o baile do Dia de Reis, né? Aí quando eu estou lá conversando, vem Adson, que era meu vizinho, Adson Barreto, que era o vizinho de frente, filho do seu Francisquinho Barreto, veio na caminhonete, parou junto de mim e me chamou. Aí eu fui, ele disse, vamos. Eu disse, que foi? Não, vamos, seu pai morreu. Quer dizer, quando ele foi subindo no elevador, já foi passando mal e morreu. Faz inquérito. Inquérito não, aqueles procedimentos de hospital. Ele disse que teve que extrair o apêndice, que estava muito inflamado de tanta coisa. Minhas irmãs, o seguinte, eu era, em relação a elas, muito autoritário. Quando meu pai morreu, eu me achei no papel de guardar a castidade delas. Aí, por exemplo, eu ia para um baile. Eu me lembro que tinha umas festas na casa do meu tio Zé Unir de Carvalho, que ele tinha uma mansão ali na saída da BR, tinha uns sítios, uma mansão, e ele fazia muita festa e tal. E um dia ela estava dançando, não me lembro com ele, quem era, meu Deus, Constancinho. O filho de Constâncio Vieira, que morreu cedo, ficou doente há um tempo, lembra dele? E ele era meu amigo, estava dançando, eu fui lá, separei e disse, olha, acabou sua vida artística, venha para cá. Senta aqui. E elas obedeciam.